do Brás Cubas, né? E aí aquilo tinha com certeza um efeito sobre as pessoas que estavam lendo, comentavam, né? E a gente precisa disso. Eu acho que a obra cresce quando ela é aberta, quando a gente pode absorver, né? Seja até, como está acontecendo agora, essa noção de que o povo prefere falar de política com humor, seja a noção de que as pessoas, na verdade, sabem muito pouco sobre o que foi a ditadura militar, apesar de já ter falar alguma coisa. Então, essa interatividade é muito importante. Eu sou precursor da interatividade de novelas em prova de amor, que foi até agora a minha maior média de novela nota, resultante. Eu fiz alguma experiência de interatividade, escrevi alguns finais diferentes. A pessoa já aproveitando a minha experiência do Você Decide. Então, nessa novela eu vou fazer também isso, Amor e Revolução. Eu vou propor alguns finais interativos. Por exemplo, se o pai larga a batina ou não larga a batina. Entendeu? Para ficar com a moça. Algumas coisas assim eu vou fazer, esse tipo de triângulos amorosos, quem fica com quem e tal. Porque eu acho isso gostoso, se o público se sente de alguma forma, ele vai escolher alguma coisa ali na sua novela de destino. Então, isso eu acho que é um motivador para as pessoas verem também, né, assistirem. Acho importante a interatividade. Boa noite. Tiago, eu gostaria de saber... Tiago Henrique, seu xará. Se você tem algum ritual antes de escrever, ou tem um lugar específico que você gosta de escrever, onde vem essa inspiração? Assim, eu normalmente sento e escrevo. Quando eu estou muito cansado de escrever, eu deito com a caneta assim, na cama, eu escrevo deitadinho assim. Normalmente hoje em dia eu escrevo mais em laptop do que em PC. E meu ritual é, quando eu vou sentar, me sentar bem, colocar os pés, colocar as mãos, precisa ter boa postura, apoiar os cotovelos, porque senão eu já tive o princípio de lesão por esforço repetitivo. Então, por exemplo, teve uma época que, quando eu estava usando o PC ainda, eu passei meu mouse para a mão esquerda, aí depois comprei teclado ergonômico, aquele levinho, porque meu dedinho não estava mais aguentando. Hoje o dedinho está bom, graças a Deus. Apesar de ter a média de uma novela por ano, que eu costumo fazer desde a escravizada, que minha vida de colaborador era uma molia, parada por hoje. Até os 40 anos eu tive a sorte de ser colaborador, que reclamava, mas tempo para lazer era maior. Mas assim, como eu gosto do que eu faço, eu não reclamo não, porque eu amo muito o que eu faço. Mas aí eu apoio o cotovelo, eu tenho que ter pulso apoiado, né? Aí eu apoio assim, aí eu, com a postura correta, ligo ali meu processador de texto, que é o Word, né? Aí eu abro meu arquivo que eu vou trabalhar, hoje é o Amor e Revolução 100, AER 100, que eu vou contar a morte do Edson Wizard, ela escrevendo para a bolsa, eu trago os livros na mão, para ficar lendo os livros, né? Vou pesquisando no Google, e aquelas coisas todas, aí passei por várias páginas do Google, quando eu vejo, um dia não posso mais ficar pesquisando, porque eu tenho que escrever. Aí eu começo a pensar nos diversos núcleos, porque eu tenho os meus cenários montados. Eu tenho que usar os meus cenários montados, então eu tenho que ver o que está acontecendo na casa do general, o que está acontecendo no apartamento da Maria, o que está acontecendo no jornal, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no teatro. Aí tem que criar histórias para cada um deles. Nem sempre é fácil. Às vezes é complicado. Essa mecânica do xadrezinho, quem foi para onde? Porque também não dá para ficar todo mundo parado no só lugar. Né? E o Cassiano Gabos Mendes foi mestre do Lombardi, Carlos Lombardi, que foi meu mestre. E o Cassiano Gabos Mendes ensinou para o Lombardi, que me ensinou, que no capítulo 100 tem que mexer a novela toda. Então estou bem nesse lugar, porque eu tenho que fazer aquela. Não dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo, mas assim, tem uma galera ótima, tem uma galera que está indo para o Rio, para os seus estudantes, e a Maria, que está indo lá para o Calabouço, onde vai morrer o Edson Luiz. O pessoal da repressão está indo atrás da Maria, o José foi mandado para poder servir sem saber como isca para atrair a Maria, para o pessoal da repressão pegar, entendeu? E aí, tudo bem, essa história está ótima, mas e aí? Lá nos outros, na casa do general, no apartamento da Maria, Thiago. Então, assim, essa hora, o brainstorm, né? Você ter as pessoas, a sua equipe, e juntar todo mundo. E aí, gente? O que está acontecendo com isso aqui? Quem que a gente não falou ainda? Quem que eu estou esquecendo, que estou deixando de fora? E propor livremente
discute ideias por que está acontecendo ali. Então vamos estrear uma peça de teatro, né? Vou fazer a Patrícia de Saber, né? Voltou com uma Violeta, né? Mas será que ela é irmã gêmea? Ou será que ela é a Olivia mesmo, que não morreu? Né? Para quem vê a novela, sabe o que eu estou falando? Quem não vê, estou falando grego. Mas são, enfim, mistérios que aparecem na novela, e ali os vilões começando a sofrer. Então os vilões estavam assim, os reis do pedaço, só acabando com os outros. Agora os vilões estão sofrendo, tá uma delícia. Aí o subindo, aí depois aquele pai daqui a pouco eu fazendo as pazes com o Ibope já. Bom, Thiago, primeiro eu queria parabenizar pelo seu trabalho e perguntar para você como que é que hoje em dia, mas a minha pergunta é mais focada para atores mesmo. Hoje em dia existe uma excessiva briga de atores para entrar na televisão, né? Para entrar nesse mundo, nesse universo. E tem os dois lados da moeda, né? Muitas pessoas têm conhecimento, realmente, muitas pessoas também não têm o conhecimento do que é a televisão e não do mecanismo do teatro, né? As pessoas às vezes não têm noção nem que foi teste, sabe? Essas coisas um pouco mais profundas e querem estar na televisão, e querem falar dessa massa que atinge um povo, né? De uma maneira tão forte como é a teledramaturgia brasileira. E o que você pensa a respeito disso? Qual a sua opinião que você tem sobre o assunto? Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius. Então, se eu entendi, você está falando sobre essa vontade que o ator tem de fazer televisão. Isso, essa vontade que surgiu, e atores muito novos também, né? Que querem trabalhar na televisão, e esse preparo que, enfim, alguns têm, outros não têm, que é muito isso. Acho que o ator, quanto mais preparado ele estiver, melhor ele vai sair em condições de uma seleção, que normalmente para atores jovens funciona muito através de seleção. Essa seleção, o primeiro passo dela sempre é o cadastro dos departamentos de elenco. À medida que você tiver registro profissional, acho que a primeira coisa é procurar, e às vezes até isso é uma barreira, porque você cadastrar na Globo, onde tem dezenas, milhares de atores cadastrados, provavelmente hoje em dia, é uma dificuldade, porque vem do Brasil inteiro para se cadastrar na Globo. Então aí a sua chance de seleção numa estrutura assim é algo que é um pouco complicado. Mas, por outro lado, nem todo mundo tem a preparação, não tem a vocação, não tem aquela certeza de que será aquilo, porque um vai ser figurinista, o outro vai para a loja, o outro não vai ser advogado, o outro não vai ser professor, então assim, e a televisão, o ator tem que entender que você pode até pegar uma novela, uma participação, mas aquilo tem um tempo de duração, então aquilo não ocupa a vida inteira, né? Enquanto que o seu trabalho no teatro, ele pode existir independente do trabalho da televisão, sempre. Independente de ter uma novela ou não para fazer, o teatro você poderá fazer sempre, por sua própria vontade. E quanto mais você estiver rolando com as pessoas boas, com os mestres bons, mais você estará preparado. Aí quando você passou por uma escola legal, quando você teve professores legais, quando você teve experiência com bons encenadores, você estará mais preparado. Aí você vai se destacar. Aí você não é mais um entre milhares de jovenzinhos que estão no departamento de elenco. Você é um ator que veio do Antunes. Você é um ator que estudou, né, aqui. Tem certeza que você é um ótimo professor? Eu? Porque essas perguntas são boas, são inteligentes, porque você quer, porque eu sinto a paixão, o amor pelo que você faz. Se você estudou com a Sandra Corvalão, com certeza é uma boa professora, porque você vê que a mulher se preparou. Então, se você se preparou, aí você começa a ter condições, você é um contador de histórias que não interessa, entendeu? Então, eu tenho, na minha vida, no meu trabalho, sempre procurado dar oportunidades para atores negros fugindo de estereótipos que vinham de muito tempo em novelas. Então, em Prova de Amor, por exemplo, e vou pegar da primeira, a escravização. A escravização já era uma questão para mim, que contava a história da escravidão. Então eu criei os quilombos não tinha porque eu fiz uma nova versão, não peguei os capítulos do Gilberto Braga. E eu criei os quilombos e quis contar essa história, que mostra assim,
essas pessoas, elas lutaram pela sua própria liberdade. Isso não tinha nas Carabolesauras de 1976. E a minha família eram de reais, descendentes da realeza africana. Então, esses escravos, entre aspas ali, na verdade, eram seres que buscavam sua liberdade e descendentes da realeza. O outro, que fugia, achava um quilombo, achava um garimpo, e se tornaram um dos homens mais ricos do Brasil. E já falavam que havia intérpretes, e havia mercadores, e havia gente muito rica, porque isso para quebrar o estereótipo, já na escravização. Em prova de amor eu coloquei juiz negro, coloquei piloto de helicóptero, médico, advogado. Então, sempre busco agora porque tem coronel, tem um coronel, um carcereiro e uma atriz que é revolucionária. Enfim, sempre procuro destinar alguns papéis e a oportunidade existe para todos, seja gordo, seja negro, seja o que for, velho, novo. Tem a televisão, como um espectro muito amplo da sociedade, ela pode absorver todas as pessoas, todos os tipos, né? Não precisa ser só uma coisa estereótipa da beleza, não é só isso que funciona na televisão, não é só a televisão infantil. Muito democrático, né? A televisão. Então, é por aí, prepare-se. Bom, meu nome é Leonardo. Eu tenho algumas perguntas, eu acho, mas acho que não vou poder fazer todas. Uma vez eu fiz um trabalho com a Carolina Lima, que acho que fez a outra novela. A Carolina Lima. Isso. E a gente tinha um problema muito grande, porque ela vem de teatro e na câmera, nossa, ela já é grandona, assim, e ela se mexia muito, assim, né? Então é uma característica de ator de teatro, porque você tem que ficar muito grande no palco. E na televisão, não, é quadradinho, você tem que ficar pequenininho, assim, e tal. O que é melhor para quem está olhando de fora, para o diretor, para quem escreve? O que é melhor? É você ter um ator que ele te dá mais em termos de espaço, você tem que cortar? Ou é ator que ele já é pequenininho e você tem que fazer ele crescer um pouquinho só para se ajustar à câmera? O que é melhor? Do ponto de vista da câmera, da televisão. Isso. De quem está pensando no que o ator vai fazer na hora, lá no quadradinho, assim, o que é melhor? Então, essa é uma pergunta muito interessante, até porque a gente pode pensar de vários pontos de vista. Se a gente pensar a escola americana de atores, por estar também muito baseada em Hollywood, no telão, no cinema, você tem aquele telão daquele tamanho, qualquer movimento que você faça fica enorme na tela. Então, os americanos começaram a trabalhar com uma contenção de movimentos que é, ao mesmo tempo, que era aquele trabalho do Lee Strasberg, que trouxe o Stanislavski, que resultou em desempenhos memoráveis de James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, e fizeram uma escola que hoje é, na verdade, dominante nos Estados Unidos, e que é uma escola de muito mais contenção e introspecção do que a escola brasileira, que está muito mais voltada, está muito mais, na verdade, eivada, né, de um hábito do teatro mesmo. Então, do vaudeville, da comédia, da chanchada, então, dos nossos grandes comediantes que tinham uma coisa mais espaçosa. E a gente vê isso em trabalho de pessoas que agora vocês vão reconhecer essa tendência. Lima Duarte, Regina Duarte, outros grandes atores nossos trabalham, né, e buscam, né, essa liberdade, mas eles sabem se mover muito bem. Só que eles colorem e a sua interpretação, às vezes com mulheres, como o senhorzinho Malta, que criava aquele efeito sonoro, com uma gargalhada, com um jeito, de uma postura, enfim, há mil recursos, né, para a caracterização do personagem. E eu, na verdade, eu gosto das duas escolas, né, se eu for pensar assim. Eu acho que cada uma tem seus méritos. E da televisão, como a tela é menor, o movimento não me incomoda tanto quanto no cinema, que eu acho que deve sim buscar uma transcrição, que o movimento tem que ser estudado, né, trabalhado, né, a origem da palavra cinema é movimento, é cine, né,
A origem é movimento, é raiz. Né? Então, é muito interessante toda essa questão. Se tiver outro, pode falar, tá? Que eu respondo rápido. Meu nome é Alex e eu gostaria de saber assim, eu estou vendo você falar sobre, você tem um momento que você falou sobre pensar o cenário, a Mônica também falou sobre inspiração. Eu queria que se desse para você falar um pouco dessa relação, da relação que você tem com o diretor e com o ator. Eu acredito que quando você está escrevendo, você pensa a cena, né? Tem as intenções da fala, tem as emoções, você pensa de um jeito, mas o diretor é um outro ser, né? Uma outra pessoa, o ator também. Né? Então, como é que é essa sua relação com o diretor e o ator, quando você vê o resultado na tela, se é realmente isso que você tinha pensado, se ficou melhor do que você tinha pensado, ou se de repente ficou pior, e se ficou pior, como é que é isso para você? Se você interfere nesse processo, né? Quando o texto vai para o diretor e depois do diretor vai para o ator, né? Vai para a ação propriamente dita, como é que é isso? Então, eu vejo assim, eu me sinto como se fosse um pouco a alma, e o que vem é o corpo, assim, que aparece, é a realização daquilo, a criatura na matéria. Então eu sou um pouco o espírito, e aí aquilo toma uma forma. A forma nem sempre é aquela que eu tinha idealizado, na verdade, eu sempre me surpreendo com a forma como as coisas são realizadas, sempre tem um aspecto surpreendente. Às vezes é bem próximo daquilo que eu tinha idealizado, mas nem sempre. Às vezes vem surpresas. Né? Então, uma das minhas grandes questões é pedir para que a rubrica seja realizada. Porque as pessoas às vezes dão muita atenção aos diálogos e acham que não precisam dar atenção às rubricas. A gente fala rúbrica, mas na verdade não é uma palavra paroxítona. É uma palavra paroxítona, sem acento, e é rubrica. Então, as rubricas são importantes. Eu normalmente costumo pedir muita atenção às rubricas. Nem sempre eu consigo. Outro dia mesmo foi uma cena ao ar, que era assim, estavam fugindo do Brasil, estavam sendo perseguidos na fronteira, e a Maria dava uma atirada. No texto, ela acertava um pneu e o carro descia um barranco e eles conseguiram se levar uma perseguição. Na edição, ficou assim, ela dava um tiro e aí eles disseram que ele tinha acertado o capô. Só que eu nem vi se eu podia acertar o capô. Né? Aí ele falava, acertei. Então aquilo eu senti falta da realização da rubrica. Então em um momento ou outro, aí eu achei que aquilo foi negativo para o modo como as pessoas vão entender a personagem. O benfeitor fez que acertou o carro, mas acertou que acertou a gente, podia parecer ali, para quem está olhando esse vídeo de relance, que aquela mulher acabou de cometer uma chacina, entendeu? E ela é protagonista da novela. Então essa questão da atenção com o que está sendo proposto é uma luta sempre também, entendeu? Eu tenho que chegar e dizer, olha, por favor, vamos realizar as rubricas, olha o que aconteceu aqui. Né? Aí gera, isso é difícil às vezes, de negociação em televisão, quando tem aquele ator que não prepara bem o texto, colocar trabalho, normalmente depois eu não vou escalar de novo, entendeu? Mas eu também não gosto também daquele ator que fala tudo certinho, você espera que o ator fale com emoção, verdade, modificou alguma coisa, mas botou do seu jeito, mas sabe o que está falando, sabe? Mesmo não ter feito exatamente do jeito, mas a pessoa está bem imbuída do que tinha para dizer, falou legal, entendeu? Mas quem não sabe, quem não estudou, a gente vê, aí não é legal. Quem mais? Tem um conhecido meu que ele faz novela também, e aí ele falou, pô, eu enfrento um grande problema, porque ele é de teatro também, e aí ele falou, pô, eu quero dar mais, porque até onde me deixam apresentar o meu trabalho, eu estou sendo reconhecido na rua, o meu trabalho, todo mundo comentando. Só que ao mesmo tempo é uma grande frustração para ele, porque exatamente pelo fato de vir de teatro, você tem uma construção de um personagem de cima e embaixo, sabe, com todas as nuances do personagem. E aí até que ponto o autor ele pode interferir no personagem? Na verdade não é que ele pode interferir. Até que ponto é interessante, assim,
de repente você vê que um ator ele tá fazendo com mais paixão, com mais amor, ele cresce, ou de repente esse amor, essa paixão do ator não tem tanta força a ponto de influenciar uma história? Como é assim a relação? Já vi casos de atores que estavam no elenco de apoio e porque fizeram um trabalho brilhante, com um pouquinho que tinham, foram crescendo, e tomaram novela. Então, é aquela história, não existem pequenos personagens, existem atores melhores ou piores, né? Então, não exatamente uma citação, mas é uma coisa por aí. Não há pequenos papéis, há artistas pequenos, né? Quem é o autor? Essa é uma frase do Stanislavski Danchenko. Ah, é? Então, maravilha. Então, o próprio texto, está vendo? Eu sabia a citação mais ou menos, mas nem tinha certeza de quem ela era. Mas é uma citação antiga e recorrente no teatro, e é real. Eu me lembro que nos seus personagens eu entrava mudo e saía calado, mas no entanto todo mundo olhava para mim, tinha 14 anos. A gente teve grandes artistas que foram lá me falar comigo porque gostaram do meu trabalho com 14 anos. Né? E, enfim, aquilo para mim era um motivo muito grande porque eu estava sempre presente o tempo todo em cena, com os olhos, imbuído do personagem, aquele faz de conta, vivendo. Durante aquele tempo que eu estava ali, eu era um dos 6 personagens da cor de um autor. Eu era um menino de 14 anos assustado, com a família, observando cada coisa que acontecia, aqueles personagens, imagina que ele sai para contar a sua história. E a história era terrível. E terminava, era um Paulo José Coco atrás de um pano, e aí ele ficava atrás do pano, era uma luz verde atrás de mim assim, e aí eu vinha com a arma, lentamente com a música, e aí era a minha sombra enorme no palco, jogada por trás de mim, nesse pano na minha frente, ficava por trás do pano, e só aparecia minha sombra enorme colocando a arma, pá! Nesse momento que o menino se suicida, o menino realmente suicida, os personagens todos somem, desaparecem daquele sabe, essa é a peça do piano dela. Então, na verdade, no clímax da peça, eu não falava nada, eu estava presente o tempo todo, e no final era essa morte, né, este momento em que estava, na verdade, escondido na plateia, que parecia só no som, era um detonador no final do espetáculo. Então, para mim, era tudo muito mágico, sabe? Então, ali eu descobri que essa frase é verdade, não existem pequenos papéis. Existem artistas pequenos. Existem artistas pequenos. Então, sejamos grandes artistas, né? O que quer que a gente faça, vamos fazer com verdade, presente, né? Fazer com amor. Mas eu entendo o seu amigo, porque eu sofri muito, na verdade, quando eu fazia novela, eu não era feliz. E eu achava que eu ia ser um grande ator. Eu trabalhava com Maria Pera, Maria Clara Machado, Domingos Oliveira, eu era adolescente com 20 anos fazendo novela na Globo. Eu tinha certeza que minha vida ia se dirigir por aí. Eu fui fazer novela, realizar esse grande sonho, né, de um menino de 20 anos, passando no teste, tinha um monte de jovens no Negrão, eu tinha currículo, né, porque eu tinha feito teatro com Domingos Oliveira, tinha me preparado, tinha feito teatro com Maria Clara Machado, tinha feito teatro com Maria Pera, então eu estava em condições melhores do que 99,tantos% da minha geração. E aí eu peguei o papel na Globo, só que eu não era feliz, porque eu tive a sorte de pegar um personagem que não era amado e me fazia muito infeliz na rua, porque realmente por onde eu andava nessa época, as pessoas me chamavam de chato, até uma senhora, porque eu implicava com uma portuguesa, uma senhora portuguesa que eles não tavam na rua. Então, assim, e isso foi fundamental, porque como a minha carreira de galanzinho não decolou na Globo, eu podia ter tido uma carreira, digamos, de mais algumas novelas e tal, e aí isso não decolou. Mas isso foi fundamental para que me dá uma vontade de escrever, porque aí eu precisava me realizar como artista, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo na Globo, não estava feliz com aquele papel. Então, eu tinha uma vontade que era maior do que aquilo que estava acontecendo ali, de fazer com a novelinha, com aquele personagem. Né? Sou grato por essa experiência que eu tive, foi ótimo, foi excelente, né? Teve momentos ótimos, assim, de reconhecimento popular, inclusive. Né? Foi um posto de menina e sou atacado por ordens de sair de um ônibus, e umas coisas assim engraçadas, né? Mas, enfim, ganhar um convite para tudo que era lugar, é bem engraçado. E vivi essa experiência de ser terminado, mas foi fundamental para virar escritor. E hoje em dia, na verdade, eu não troco minha carreira de escritor para uma carreira de ator, de modo algum.
porque eu me sinto feliz, realizado como escritor, apesar de que quem é ator nunca deixa de ser ator, então eu não fui ator, eu sou ator. Uma pergunta de você tem conhecimento também, e a gente caminha. Tem conhecimento também com a... Meu nome é Alex, prazer. Prazer. Gostaria que você passasse uma mensagem para nós, alunos, aqueles que falam Aflaína, então nessa fase de aprendizado, de formação como ator. Tá. Acho que o importante é isso, é você acreditar no seu sonho, fazer tudo que puder para ser feliz. E realmente assim, mais do que acreditar, né, batalhar pelo seu sonho. Então, se o seu objetivo é ser um grande ator, um grande artista, você primeiro tem que entender o que é isso. Né? E isso é ser um grande contador de histórias. Porque não adianta almejar para ser, quero fazer novela. Você pode até conseguir fazer uma novela, mas aí você vai fazer uma participação, ninguém faz uma novela inteira depois. Então, você quer ser um ator, você seja um bom contador de histórias, sabe? Contar histórias, independente de fazer novela, porque se você fizer isso, a sua chance de fazer aumentará e muito. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E parafraseando o nosso Dante, hoje Hamlet, amanhã figurante. É importante que seja um artista. Né? Estava falando aqui, passa por o Léo e depois volta para mim. É verdade que é gravado os capítulos para dar liga nos atores. Ele é gravado primeiro, sei lá, o capítulo, acho que 30, 40 e depois vai gravando. É verdade isso? Fizemos isso a partir do 10, começamos no capítulo 10 e fomos descendo. É verdade, a gente começa com capítulos mais para frente, para chegar no primeiro capítulo e a pessoa já não está mais nervosa, já está mais imbuída do seu personagem. Então, a Gabriela estava aqui passando uma mensagem, não sei se chegou a ouvir, mas que é a seguinte, que a novela, ela acontece na vida, mas depois ela passa. Então, não importa tanto aquilo de fazer a novela, importa ser artista, importa que você, depois da novela, você conte uma boa história, faça um bom espetáculo, faça um bom filme, faça o seu curso, faça o que você for, mas que você vá buscar no próximo trabalho, contar uma coisa legal, uma história legal, e fazer isso sempre, porque isso é que é o sucesso, é continuar, é fazer uma coisa depois da outra, é a sucessão, é o que sucede, é o que vem depois, isto é o sucesso. Na verdade, a minha pergunta, de alguma forma, você já respondeu. Eu transito entre a direção e o palco e tem sempre um que nos apaixona mais. Eu me formei como atriz, aí fui chamada para dirigir, fiquei um tempo dirigindo, muito tempo dirigindo, e de repente o palco voltou na minha vida e está a todo vapor. Você até falou, eu prefiro estar escrevendo hoje do que está atuando, do que está no palco. Como você sente esse trânsito do artista não só entre o cinema, a TV e o teatro, mas entre as áreas tão diversas, né, que a gente pode se abraçar, abarcar? Eu sou pequenininha, mas eu vou aqui, vou ali, vou lá, né, tentando viver dessa arte. Eu acho isso, essa questão de se mover, de continuar, de fazer, de poder assumir diversos papéis, né? É muito importante para o artista, justamente porque, para se virar hoje o artista, deve ser não só fazer a sua novela, mas poder dar aula, poder dirigir, poder escrever, poder produzir. O ator não deve ser só ator, ele deve ser ator e professor, ator e diretor, ator e roteirista. Ou pode até ser só ator, ser realmente aquela pessoa só se vê como ator, né? Eu não sou um bom exemplo disso, porque eu virei o ator roteirista, você vira uma atriz, professora e diretora, né? Isso que acontece com a gente é muito comum, na verdade. Tem um que vai ser atriz figurinista, outro vai ser, enfim, tem conheço atores dentistas, e tem de tudo, né? Médicos, advogados, tem gente, né, que exerce por amor uma produção, mas na verdade também tem outras fontes de dedicação, de trabalho e buscam isso. Eu acho isso, na verdade, absolutamente normal. Aí a gente tem que fazer o que faz
que fazem a gente feliz. Essa é a mensagem. Vá ser feliz na vida, entendeu? Vai fazer aquilo que gosta, porque é só assim que vale a pena, né? Se a gente não fizer aquilo que a gente gosta, se você não sente prazer anual, menor na aula, né? Se tem prazer anual, é uma delícia, né? Então, eu tenho prazer escrevendo. Eu acho que eu prefiro ser autor e escritor do que ator, porque eu acho que eu faço muito mais diferença como escritor, como autor, do que eu faria como ator. Eu acho que, hoje em dia, como eu não pratiquei muito a arte do ator, eu nem seria tão bom ator assim. E, como alguns colegas que praticaram muito mais do que eu, e como autor, como eu pratico sem parar constantemente, incessantemente a cada dia da minha vida, eu acho que eu posso ajudar a abrir mercado, eu acho que eu posso ajudar a romper barreiras, eu acho que eu posso trazer coisas mais úteis mesmo para as pessoas. Muito bacana. Eu acho que isso é muito importante. Essa perspectiva do servir, né? O contador de histórias deve servir a quem está escutando, né? Ele deve trazer uma mensagem que seja boa, entendeu? E aqui mesmo no palco hoje, eu comporto como contador de histórias, estou contando a minha história para vocês. Eu estou contando uma história. E essa história vem imbuída desse sentimento, de fazer a diferença na vida de vocês, para que cada um vá em busca do seu sonho. Se a Gabriela não tivesse mandado um e-mail para mim, pedindo para eu cadastrar, para não sei o que, e se feito lembrar de novo, depois, não estaria fazendo novela hoje. Foi só porque ela falou comigo, mandou e-mail de novo, se cadastrou, foi lá, fez teste, foi chamada para o teste, se saiu bem no teste, entendeu? Só por isso ela está lá fazendo novela hoje, entendeu? Então fez a sua primeira novela, parabéns. Você continue sempre nas suas buscas, porque é só assim buscando que a gente vai encontrar essas nossas realizações. Parabéns. Muito bacana. Tem mais alguma pergunta? Vamos caminhando aqui para o nosso fechamento. Obrigado por todos terem vindo, adorei. Bacana, obrigada pela presença. Quem quiser me adicionar no Facebook, pode me achar. Fala que veio daqui, que eu adiciono, porque já estou quase esgotando minha cota lá. Vamos correndo no Facebook, correndo. Aí meu Twitter é @ThiagoXSantiago. Quem tiver Twitter, por favor, me siga. E se para fechar uma frasezinha com as minhas frases aqui prontas, acho que também, né? Depois você me manda uma cópia dessas frases? Claro. Maravilha. Com certeza. Adoro citações, tem dicionários. Quando eu não sei muito o que fazer nas expressões, eu vou lá das citações, dicionários de citações, porque tem gente que escreve coisa muito boa, né? Aí quando eu estou totalmente perdido, assim, tem uma citação aqui, né? Aí o que eu vou falar? Vou falar sobre ciúme, vou falar sobre o que é sobre o sentimento. Vamos aos mestres, vamos às fontes, né? Depois a gente faz as nossas citações e contar os abaixantes. Quando a gente contar, né, que esses mestres disseram, já é maravilhoso. Mas aqui, né, o poeta, o artista, o pintor, o alfaiate, o operário servem a um único fim, formando o poeta como base da peça. Né? Este poeta, este artista, este ator, este momento da arte, né, que eu acho que é tão vivo dentro da gente. Então, com minha vida na arte aqui contada por ti, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela presença de todos. Eu acho um evento muito bacana. Daqui a pouco também a gente está aí vibrando no YouTube, na internet, né? Todo mundo vendo, todo mundo conversando com a gente. E, Thiago, muito obrigada pela presença. A gente tem aqui os nossos certificados de homenageados, né? A personalidade de destaque para ti, neste momento aqui da escola. Obrigado. Um amor para vocês. Eu sabe que minha vida na arte foi um livro que eu li com 14 anos, essa peça que eu fiz do Pirandello, do Stanislavski, que a gente falou muito de Stanislavski aqui. Aquilo gerou realmente um fascínio tão grande, encontrar Pirandello, Stanislavski, no teatro, no adolescente, acho que isso marcou minha vida para sempre. Então, que vivamos na arte, sejamos artistas, porque é muito bom a gente poder comungar com esse espírito de criação. E isso é quando realmente a arte se torna plena. Beijos na alma, no coração. Viva os artistas!